Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje. Se encontra enquanto se livrão aí para nós aí, Edinaldo, para a honra e glória do nosso eternão. Não vou falar que é para me ver se vocês estão ligadinhos aí quantos livros, cartas, capítulos e versículos será o nosso tema hoje aí, para a honra e glória do nosso eterno, amém? But before we start, como sempre, senhor, não, fica o que é para nós aí, Degurachão Prichão? Os nossos agradecimentos sempre a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que está só de passagem nos canais aí do Degurachão Prichão, fica o que para vocês, outrão aí? I'm here to hear you. Tell me, please. O nosso convitão bem grandão. Para que todos vocês se juntem a nós, outrão também, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E o que mais aí, Degurachão Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o quê, Edinaldo? Orando por nós. Nós também estamos orando por todos vós, meus irmãos. Que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degurachão Prichão? Jejum, oração, orando aí uns pelos outrão, para a honra e glória do nosso eternão. Amém, meus irmãos? Orando meus olhos para a honra e glória do nosso Pai. Ainda tô ainda gripadão ainda, daquele jeitão. Olha só como é que o Degurachão Prichão tá. Mas nós vamos assim mesmo, para a honra e glória do nosso eternão. Amém? Meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, jejum, oração. Lembra, quando nós estiver passando milenão lá em cima, lá com o nosso eternão, o Degurachão Prichão vai saber se vocês estão mesmo orando aí por ele, se vocês estavam aí orando por ele ou não, porque vocês estão inclusos nas minhas orações, do meu deitar ao meu levantar. Qualquer hora que eu me achego na presença do Eterno, eu apresento todos vós. Então, o Degurachão Prichão carece das vossas orações. Melhor dizendo, o Degurachão Prichão carece das orações de todos vós para a glória do nosso eternão. Amém? Meus irmãos, Jesus, oração, firmes, fortes e vigilantes. Amém? Para a glória do nosso eternão. E o que mais é Degurachão Prichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degurachão Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhamentos aí, são muitas compartilhações, meus irmãos. Que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degurachão Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradoras do nosso eternão. E o que mais, Degurachão Prichão? Na compartilhação do evangelho eternão do nosso grandioso Eu Souzão. Amém? To God all be the glory. Amen? Meus irmãos, mas além dos nossos agradecimentos aqui também, fica sempre também o nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós outrão, amém? Para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, lembrando, se tiver bastante corte aqui nesse vídeo aqui, vocês já sabem por que é, né? Porque o Degurachão Prichão tá aí gripadão mesmo, minha alergia atacou. Meus irmãos, fui inventado de lixar um negócio aí, uma porta aí, rapaz, mas pensa numa porta que eu tenho alergia, esqueci de colocar tampa a fuça. Rapaz, na hora que eu comecei a lixar a porta, que bateu o pozão assim no meu nariz, assim, meu irmão, comecei a atiçar, atiçou. E aí pronto. Aí o Degurachão Prichão começou a atiçar, atiçou e por aí vai. E até hoje eu tô aí lascadão aí. Ai, mas nós vamos assim mesmo, meus irmãos, para nós não, amém? Meus irmãos, mas além dos nossos agradecimentos, fica o quê? O nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós, outrão, e as soon as possible, nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Mas sabe aquele perguntão assim para não perder o costumão assim? Você vai querer ficar ou vai querer subir? Só tem dois caminhos. Primeiro, a vida eterna. O segundo, o fogo eterno. Me diz uma coisa, você vai querer ficar ou vai querer subir? Se ficar, vai ser assadão com o diabito, com a diabita, com o diabão, com a diaboa. Vai botando tudo no pacote só assim. Vixe Maria, Degurachão Prichão, que eu lá quero saber de ser assadão com o diabão, com a diabita, com a diaboa,
com o dragão, com a dragoa, eu queria pôr no meu pai. Então, bora, meus irmãos. Olha dentro dos meus olhos, parão em glória nosso pai. Nosso pai, então, bora pra casa, amém? Parão em glória nosso eterno, amém? Vamos pra casa, meus irmãos. Isso aqui nos meus dedos aqui, ó. Here in my nails. It's a verniz, ok? Isso aqui é verniz, meus irmãos. Eu tava dando uma pincelada aí no negócio aí, na porta. Eu vou te falar uma coisa. Isso da igreja tem hora que dá uns vacilão que eu vou te falar uma coisa, viu? Meus irmãos, não sei vocês que têm alergia. Eu tenho alergia a caatinga, a perfume. Vai botando um bocado de coisa, a poeira, não sei, vai botando um bocado de coisa assim por aí afora aí. Só não faça empolar meu corpo. Isso aí eu não tenho não. Negócio de empolação, caroço, meu corpo, isso aí eu não tenho não. Mas, meus irmãos, meu problema é só aqui nessa bolota aqui, ó. Meu problema é só aqui. Eu não sinto dor de cabeça. Não sinto dor na testa. Não sinto dor, isso, aquilo, outro. Não. Meu problema é só aqui. Só o nariz entupido e por aí vai. Se você estiver aí, deixem nos comentários aí quem tem alergia. Até a caatinga aí, que até a caatinga eu tenho alergia. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, parão de glória nosso eternão. Olha nos meus olhos aqui, ó. E mais um tema que nós iremos fazer, a abertura em Apocalipse, capítulo 22, verso 20 ao 21. Eu não vou colocar esse aqui não, porque esse aqui não vai estar no tema. Às vezes eu coloco, lembra que eu falo, eu vou colocar, mas esse aqui eu não vou colocar não. Amém? Para o nosso pai aqui, que isso aqui anda longe de dar certo com isso aqui. Às vezes, tipo assim, quando pelo menos chega perto, eu até coloco, entendeu? Mas não vou nem colocar. O tema vai ser só esse aqui mesmo, verso 20 e 21, amém? Revelation chapter 22, verse 20, 21, ok? Para a honra do nosso Pai. Amém? O que mais é da Great Champion em inglês? E por falar em inglês, nós vamos fazer a abertura do vídeo em Apocalipse capítulo 22, verso 20 ao 21, e o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 22, verso 20 e 21. Amém? Para a honra do nosso Pai. E o que mais? Em inglês. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, ou mudar de curso porque você não está satisfeito com o seu curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você que é Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher, fui em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais é The Great Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great Preacher Uptime, amém? Good luck, God bless you. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Ô The Great Preacher, qual o tema do vídeo para nós outrão aí? O tema de hoje é Cristo está demorando a voltar? It's a question. Cristo está demorando a voltar? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. Vamos orar antes, para a honra e glória do nosso Eterno? Não, vamos? Vamos orar antes. Unidos em uma só fé e em uma só comunhão, nós buscamos a face do nosso grandioso eu sou em oração, amém? Desperta vocês que dormem, pastors. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que neste exato momento o homem desapareça e que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai, nós iremos falar, Senhor, por que o teu santo Filho Jesus Cristo está demorando, Senhor? Esse será o tema de hoje, Pai. O Senhor colocou na minha mente e no meu coração, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, nós que temos o conhecimento das Escrituras, nós sabemos que Ele não está demorando, que Ele não vai demorar, Senhor. Por quê, Pai? 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, Senhor, não faz diferença. Pai, mas eu te peço que o Senhor nos ajude a estarmos preparados, Pai, para morrermos, Pai, com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, antes que o teu santo e amado Filho Jesus Cristo volte para nos buscar. Se nós estivermos vivos, Pai, quando Ele voltar, que nós também possamos
está com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, Pai. Pai amado, eterno e justo, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos, Pai, dos telespectadores, dos espectadores, dos ouvidores, das tuas ovelhas, Pai, em todo o globo terrestre, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos teus pequeninos em todo o globo terrestre, Pai. Por onde este vídeo passar, Senhor, que seja um despertar, que isso aqui, Senhor, não seja um medo, que isso aqui não seja um terror, mas sim, Pai, que seja um tema, Senhor, esclarecedor, Pai. Despertador, despertador, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado pelos teus montões de misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã, Pai. Ai de nós, Senhor, se não fossem os teus montões de misericórdia, Pai. Quem somos nós, Senhor, para merecer a tua graça? Para merecer, Senhor, a salvação, Pai. Para merecer estar com o Senhor na eternidade, Pai. Quem somos nós? Pai, nós somos apenas peregrinos aqui, Senhor, nesse mundo, nesse lamaçal de pecado. Por isso, Senhor, fica a minha gratidão eterna, Pai, porque a tua graça me alcançou. A tua graça nos alcançou, Pai. A tua graça, Senhor, nos comprou, Senhor, com o seu sangue precioso, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, Pai, em nome da tua graça, do teu Cristo Santo, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes no Senhor, Pai, porque sem o Senhor, sem a tua graça, nada podemos fazer, Pai. Pai, eu te peço que essa prece, esta oração, vai assinada, Pai, em nome da tua graça, Pai. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome da tua graça, Pai, do teu Cristo, que morreu no madeiro, Pai, se fez maldito no madeiro por cada um de nós. E ele vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, look at inside my eyes. Qual é o tema de hoje? É uma pergunta, it's a question. Cristo está demorando a voltar? Olha nos meus olhos aqui. Não, Cristo não está demorando a voltar. Nós vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você. Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Amém? Meus irmãos, jovens, aprende aqui com o The Great Preaching. O tema de hoje vai durar aí, ó. O tema de hoje vai ser 1h30 a 2 horas de tema. Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Se o The Great Preaching tem disposição para ficar em pezão pregando para vós outrão, por que vós outrão, sentadão no seu poltronão, não pode ouvir o temão com o The Great Preaching? Sim ou não? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, ó. Uma perguntinha, ó. Isona, laitona e braitona. Uma pergunta, faça, façona, clarona e prática zona. Se Jesus tivesse voltado há 1 minutinho atrás, como você estaria? Principalmente a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador. Principalmente a você que está na prática do ateísmo. Sabe o que significa o ateísmo? Sabe o que significa o ateísmo? Significa pessoas que estão sendo seduzidas por Satanás para não crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, principalmente nele mesmo. Sabe por quê? Porque eu não creio nem em Deus, nem no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo, e nem no diabão, nem na diabão. Então eu não creio em nada. Olha nos meus olhos aqui, ó. É tudo que o diabão quer. Sabe por quê? Porque todo aquele que morre sem aceitar Cristo como seu Salvador é dele mesmo. Você não sabia disso, não? Vamos para a Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. A você, ateu e ateia, que caiu aqui nesse vídeo, não foi à toa. Principalmente na abertura do vídeo. Para você ouvir, para você ter certeza, noção, o que significa o ateísmo e o que o ateísmo vai se deparar, todos aqueles que já morreram no ateísmo,
Todos aqueles que já morreram no ateísmo, que vão morrer no ateísmo, vão herdar, sabe o que vão herdar? Fogo, sal e enxofre. E sabe o que mais, pastores, que eu estou vendo por aí afora? Muitos pastores com essa lenga-lenga por aí afora. Lá no céu nós vamos encontrar muito ateu. Lá no céu nós vamos nos deparar com coisas, porque 1 capítulo 2, verso 9, fala assim, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora me diz uma coisa aqui. O versículo finaliza recheado para aqueles que o amam ou é para todos aqueles que não o amam? Pastores, principalmente se for pastor adventista que está sendo por aí afora, desviado o foco, sendo seduzido por Satanás, dizendo que no céu vai ter muito ateísmo por aí afora, muito ateu, ateus por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, sabe o que vai ter lá no céu? Lá no céu vai ter ex-ateu, ex-ateia, ex-prostituto, ex-estuprador, ex-matador, ex-furtador, vai botando toda a porcariada por aí. Sabe por quê? Porque o ateu, em hipótese alguma, vai entrar na eternidade. O estuprador, em hipótese nenhuma, vai entrar na eternidade. O ladrão, a ladroa, vai botando assim a lésbico, o sapatão, o viado, a viada, a sapatona, vai botando tudo no pacote só por aí afora. Não vai entrar. Sabe por quê? Porque morreu namorando os seus pecadinhos. E os seus pecadãos preferiu viver no mundão do que com o eternão. Dá para você ver o tamanho do problema? Ateu e ateia, faça favor aqui comigo, para onde glória nosso Pai, sabe por quê? Porque por onde eu tenho passado, nenhuma pessoa que já era ateuzão brabão, ateiazona brabona, olho a olho, não continuou mais sendo ateuzão, ateiazona, sabe por quê? Porque quando é ovelha do meu Pai, para, freia, ouve, inclina a cabeça, os ouvidos e ouve. E medita, sabe por quê? Porque desde o princípio desse mundo, Deus já colocou a eternidade no coração do homem. E sabe por que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Porque é criatura dele, é feitura dele, em Cristo Jesus. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Opa, está periódico, please. Slowly, slowly, slowly. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se não quiser conhecer a Cristo, se não conhecer a Cristo, se não se entregar para Cristo, se não aceitar o Evangelho, é porque está sendo seduzido por Satanás. Porventura, uma pessoa que está sendo seduzida por Satanás, morre seduzida por Satanás, porventura ela é de Deus? Porventura ela vai para a eternidade? É por isso, pastores, olha nos meus olhos aqui, até pastor adventista que está por aí com essa maledicência por aí afora, desperta. Lá no céu não vai haver ateu e ateia. Lá no céu não vai haver estuprador, nem estupradora, nem lésbica, nem sapatão, nem sapatona, nem viado, nem viada. Vai botando tudo num pacote só por aí afora. Nem matador, nem roubador, nem furtador, não. Lá vai ter ex-ateu, ex-ateia,
Vai botando tudo num pacote só assim, ó. Ex-sapatão, ex-sapatona, ex-viado, ex-tamanco. Vai botando tudo num pacote só. Sabe por quê? Porque no céu não é lugar de tranqueira. Apocalipse capítulo 12, verso 8. Revelation chapter 12, verse 8. And prevailed not, neither was there place found any more in heaven. Apocalipse capítulo 12, verso 8. E não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. De quem? De Satanás e seus anjos. O pai do pecado foi precipitado lá de cima e já está julgado e condenado. E não tem mais o lugar deles lá em cima mais. Porventura, os filhos dele que morrer na prática do pecado aqui vai lá para cima fazer o quê? Quem morrer aqui no ateísmo aqui, quem morrer no ateísmo vai fazer lá em cima o quê? Primeiro, todo ateu, lembra o que significa o ateu? O que é o ateu? Pessoas que são seduzidas por Satanás para não crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo e nem nele mesmo. Sabe por quê? Porque ele coloca nas mentes, nos corações, eu não sou de Deus, nem sou do diabo. Não creio nem em Deus e nem no diabo. E sabe o que acontece? Eu não sou de ninguém, não é de ninguém. Simplesmente você é do diabão e da diaboa. E ponto final e acabou. Quem está dizendo sou eu ou sou a palavra do nosso Pai? Eu não creio nem na Bíblia, nem nisso. Nem... Ei, se você morrer sem crer em nada, você só vai ser assadão com salzão, enxofrão, com o diabão e com a diaboa. Você caiu no lugar certinho, sabe por quê? Porque o Evangelho Eterno não é terror, é esclarecedor. E principalmente você vendo pregar por alguém desde buchudaço, ninitaço, sem frescuraço por aí afora. Sabe por quê? Porque eu não quero ser assadão com o diabão, com a diaboa. Eu vou querer que você vai ser assadão com o diabão, com a diaboa. Que a partir de hoje, isso não sai mais dos teus lábios. Eu sou ateu, eu sou ateia. Porque sabe o que significa ateu? É filho de Satanás mesmo. Sabe por quê? Porque quando você ouve o Espírito Santo, que você se arrepende dos teus pecados, das tuas porcarias, você já é do nosso grandioso eu sou. Se você ouve Satanás, se você é seduzido por Satanás, você morre seduzido por Satanás, você é dele mesmo. E ponto final e acabou. E lembra que tem pessoas que se entregam para Satanás em vida. Sabe quem são elas? Os próprios ateus e ateias por aí afora, que bate nos peitos e diz que nem é de Deus, nem é do diabo e morre na prática do ateísmo. E sabe o que acontece? E até no seu último suspiro de vida, não se arrepende. Sabe por quê? Porque Satanás já cauterizou na cabeça do ateu e da ateia para não crer nem nele mesmo. Sabe por quê? Porque ele é o sedutor. Lembra? Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Grava bem isso aqui, para o nosso Pai, ó. And there was war in heaven, Michael and his angels for against the dragon, and the dragon for and his angels, and prevailed not, neither was there place found any more in heaven. Verse 9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse 10. And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos.
e não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado, atirado, lançado para a terra, e os seus anjos foram lançados, precipitados, atirados com ele. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E sabe o que acontece? Ainda vou fazer um tema aí ainda, o nosso Pai colocando na minha mente e no meu coração, que eu já vi já por aí afora pastores dizendo que hoje Satanás não nos acusa mais diante de Deus, porque lá em Apocalipse, lá na frente, já vai dizer que ele já não tem mais o poderio de subir até o terceiro céu. Olha nos meus olhos aqui, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lembra, Deus nunca tira, Deus nunca tirou, Deus nunca tira, até Cristo voltar, até a porta da graça se fechar. A pessoa morre com os seus dons e talentos salvos. A pessoa morre com os seus dons e talentos perdidos. Sabe por quê? Porque Deus não tira os dons e talentos. Deus, ele tirou o poder de Satanás, não tirou e não vai tirar até a porta da graça se fechar, até Cristo voltar, até após o milênio. Sabe por quê? Porque ele vai ser queimado com todo o poderio dele, com toda a tranquila, com todos aqueles que foi sepultado, vai estar vivo, vai botando tudo num pacote só assim, ó, com seus dons e talentos. Sabe por que Deus não tira os dons e talentos? Pela sua misericórdia. Porque se Deus fosse tirar os dons e talentos, os poderes, Satanás não estava pintando e bordando por aí afora. Sabe por que Deus não tira? Porque Deus, ele tem palavra. Sabe por que Deus não tira os dons e talento? Porque Deus, ele é justo. Sabe por que Deus, ele não tira os dons e talento? É porque ele é o Todo-Poderoso. Sabe por que Deus não tira os dons e talentos? Que é para quando todos nós estivermos no tribunal de Cristo, nós prestar conta de tudo, sabe por quê? Assim como o mar vai devolver os mortos, que morreram afogados, queimados no fogo e tudo por aí afora, tudo vai devolver os seus mortos, para testificar que ele é justo. Que ninguém que foi salvo, todos que foram salvos, não foi porque Deus foi injusto, é porque ele foi justo. Todos aqueles que se perderam vai testificar porque Deus, ele é justo, Deus não é injusto. Por isso Deus não tirou e não tira os dons e talentos, porque ele é justo. Bem-aventurado é aqueles que usufruem e façam bom proveito para a honra e glória do nosso eterno. Meus irmãos, se o nosso Pai colocar na minha mente e no meu coração para me fazer um tema, Satanás acusa nós ainda diante do nosso Pai, assim como ele fez do nosso pai Jó, isso, aquilo, outro, primeiro, né? Nem eu, nem a você, não precisa nós subir lá no primeiro céu, nem no segundo, nem no terceiro, para nós acusar alguém, para nós apontar alguém. Então hoje ele mesmo, o diabão, a diaboa, de onde está, olha aí o teu bichinho aí, a tua ovelhinha aí, como é que tá aí? Não dá mais só zona de pecado aí, a tua bichinho, o teu bichinho. É obrigado ele subir lá em cima para acusar alguém? É obrigado nós subir para nós acusar alguém aqui? Olha a irmãozinha aí, olha a irmãozinha andando abraçada com o diabinho aí, olha a irmãzinha andando abraçada com a diabita. Dá para você ver como é que é o problema, precisa nós subir? E Deus está sondando o nosso interior ou não está sondando o nosso interior? Hã? Pastores, olha nos meus olhos aqui. Cristo está voltando. E nós iremos prestar conta de cada palavra que nós prega por aí afora. Quer seja nos púlpitos das igrejas, quer seja no presencial, online, por aí afora.
Eu não tenho sangue de nenhum de vocês nas minhas costas, dos que já morreram por aí afora. Pastores, e os que ainda vão morrer ainda, que vão ver meus vídeos por aí afora. Ou se nós estivermos vivos aqui, porque Cristo está voltando. Se nosso Pai der uns aninhos de vida para nós aí a mais, nós vamos ver esse solzão rasgar do Oriente ao Ocidente. Do Japa ao Brasaca. Da Chinaca ao Brasaca. E sabe o que acontece? Está escrito nos livros de registro e no livro memorial que eu nunca fui um frouxo e nunca vou ser um frouxo para pregar o evangelho reto e direto como ele é. Quer que eu diga uma coisa? Ex-ateu e ex-ateia que está comigo aqui até agora. Talvez se fosse um pastor frouxo por aí afora pregando para você, dizendo que o ateu, que não sei o que, isso, aquilo, outro, tadinho dele, tadinha dela, isso, aquilo, outro, não sei o que, isso, aquilo, outro. Olha, tem que ter paciência, porque não sei o que, olha uma coisa aqui, ó. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai, porque você caiu no lugar certo, na hora certa. Porque se você pega um pastor, se fosse um pastor frouxo, um pregador frouxo, um diácono, um presbítero, um ancião, vai botando tudo num pacote, um pregador frouxo por aí afora, você não teria sido, ou você não estaria sendo, ora adiante, um ex-ateu e uma ex-ateia. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, ele sabe de todas as coisas. Porque no fundo, no fundo, no fundo, toda pessoa que está na prática do ateísmo está sendo seduzida por Satanás. Só que tem pessoas que relutam para sair disso. Era o teu caso que você caiu aqui agora. Você estava relutando, porque se você não tivesse relutando, você não estava aqui. Dá para você ver o tamanho do problema? Que você também possa compartilhar esse vídeo para mais pessoas, amigos seus que estavam na mesma prática, sendo seduzidos por Satanás por aí afora. É uma palavra feia, é uma palavra pesada, sim ou não? A pessoa ouvia assim, eu estava sendo seduzido por Satanás, logo por quê? Por Satanás sim, por Satanás mesmo. Como você viu a própria palavra do nosso Pai falando, e eu vou ler de novo. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? O tamanho do problema que você estava? Dá para você ver o tamanho do problema que você estava? Vamos para casa. Vamos subir para o nosso Pai e pregue a palavra do nosso Pai. Sabe por quê? Porque todo ateu, lembra bem, o que significa o ateu? Seduzido por Satanás. Nas garras de Satanás. Outros já se tornam mesmo filho de Satanás. E sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? É qualquer pecadinho que você acaricia, que você não larga. E o pior de todos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque todo pecadinho vai virando uma telha de aranha. Quando vira essa telha de aranha, forma a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí junta mais ainda, sabe o quê? A pessoa que não quer saber de Deus, nem do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. E são revoltados, ateu e ateias por aí afora. Que Deus é esse, que Deus é amor, porque Deus criou o diabo. E tem vídeos aí, tudo e quanto que você pensar no canal aí no YouTube. Tem tudo vídeo, tem 1000 e tantos vídeos por aí afora. Vou falar uma coisa aqui para você. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que ore, que rogue. Sabe por quê? Porque já se entregou para Satanás em vida, já era, acabou. Lembra que você vai conversar com um ateu por aí afora, que é aqueles bichão brabão, isso, aquilo, outro, lembra? Ateu e até, nenhum que já bateu de frente, olho a olho com o neguretião prichão, toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno. Não continuou mais sendo ateuzão, sabe por quê? Porque ovelha que é ovelha, que está sendo seduzida por Satanás,
Deus coloca ela na hora certa, no lugar certo. Sabe para quê? Porque Deus, Ele honra a promessa dele. Sabe como é que Deus honra a promessa dele? Talvez você nunca tenha o conhecimento do teu tataravô, vai botando tudo teus passados para lá para trás. E sabe o que acontece? O nosso Deus, ele é justo. Por isso que você, ex-ateu e ex-ateia, está aqui comigo, sabe por causa de quê? Porque os teus antepassados guardavam os princípios do nosso grandioso Deus. E a promessa dele, do nosso eterno, para os seus antepassados, se cumpre na tua vida e se cumpriu na minha vida também. E vai se cumprir na vida de outros mais, sabe por quê? Porque os montões de misericórdia do nosso Pai, que se renova a cada manhã, é o que nos alcança, o que alcançou a mim e o que alcançou você aqui agora, que você era um ex-ateu e uma ex-ateia. Sabe onde está isso? Vamos para o Velho Testamento. Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, pega aqui, ó, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabe por que você caiu aqui, ex-ateu e ex-ateia? Sabe por quê? Porque o meu Pai fez essa promessa para os teus antepassados. Assim também, a promessa que foi feita para os meus antepassados que guardavam os mandamentos do nosso Pai. Por isso que você scrolla em Devírios, por isso que você, passando os vídeos, você caiu nesse vídeo, sabe por quê? Porque as promessas do nosso Pai te alcançou. O nosso Pai não obriga, o nosso Pai te colocou, o nosso Pai me colocou também quando eu era ninitaço, buchudaço, para me ouvir a voz dele. E louvado seja o nosso Pai, porque eu senti tão forte, tão profundo, e aqui estou eu sendo um instrumento do nosso Pai, sendo usado por nosso Pai, o qual você está ouvindo aqui agora. Dá para você ver como é que a banda toca? Ele não obriga ninguém a servir ele, só que ele faz o quê? Cumpre com a promessa dele. Os montões de misericórdia alcançando. Você estava passando um vídeo e esse vídeo chegou até você. Outras pessoas são alcançadas de quê? Vai passando na rua, pensa que não, a pessoa vai ali e dá um panfleto. Muitos jogam fora, mas muitos pegam, segura, com amor e carinho. E sabe o que acontece? No dia do juízo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio do corpo, por meio dessa belezura. Sabe o que acontece? O diabão não vai poder acusar e dizer assim, ó, ele só te serviu porque você obrigou. A descendência daquele lá só foi alcançada porque você obrigou, não. A descendência dele foi alcançada porque os teus montões de misericórdia os alcançou. E ele segurou a oportunidade, não foi obrigado. Porque o diabão, a diaboa, no dia do juízo, não vai poder jogar na cara do nosso eterno, na cara de ninguém. Você foi salvo porque você foi obrigado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não. Você foi salvo porque você ouviu a voz do Eterno e você se entregou para o Eterno. Meus irmãos, vamos aqui para onde o nosso Pai aqui, ó. Revelation chapter 22, verse 20 to 21. You which taste filth, thus things say, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
Meu irmão, só vou beber água. Eu não vou nem cortar o vídeo, não vou nem cortar. Eu não vou nem cortar o vídeo, né? Foi molhar a garganta, sim ou não? Mas que água gostosa, hein? Que água maravilhosa. Meus irmãos, o que está escrito aqui, ó? You which taste fifth, those things say, surely I come quickly, amen, even so come. Lord Jesus, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Você pode dizer amém. Aqui, ó. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Sim. Vem, Senhor Jesus. Aqui está assim, ó. Ora. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou pode ser, seja convosco. Amém. Para muitos que diz, né? Jesus está demorando a voltar demais. Jesus está demorando a voltar demais. Onde está isso aqui da gratidão para o chão também? Revelation chapter 22, verse 10. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Apocalipse capítulo 22, verso 10. E ele me disse, olha, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo de quê? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele já veio a primeira vez. Meu irmão, I had a hard run nose. I had a hard run nose, you know. Mas, let's to record the video, just keep focus, amém? Para onde glória ao nosso Pai, amém? Aqui, ó. Quando nós olhamos para esse versículo aqui, ó. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente vem sem demora, amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Para muitos, Jesus está demorando a voltar. Só que não. Jesus não está demorando a voltar. Sabe por que Jesus não voltou? Se Jesus tivesse voltado há uns anos atrás aí, quantas pessoas não teriam se perdido? Se Jesus tivesse voltado 3 minutos atrás, quantas pessoas não teriam se perdido? Nós não precisamos estar ansiosos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos nos preocupar com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados para morrer com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, se nós morrermos antes de Cristo voltar. Nós precisamos de estar preparados com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Se o nosso Pai voltar, se nós estivermos vivos quando o nosso Pai voltar. Viu a diferença? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 9. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Todavia, aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 9. Grava bem, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 9. Aqui, ó. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Pra que você tá ansiosão? Pare com isso aí, meu irmãozão. Pra que você tá ansiosona? Para com isso aí, minha irmã. Que situação é essa aí? Que negócio é esse aí? Aquele perguntão assim, olhando assim, bem de rabo de olho assim. Tá ansiosona pra volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É minha irmãzona. E se Jesus tivesse voltado 3 minutos antes? Será que você subia, minha irmãzona? Deixa aí nos comentários pra mim. De rabão de olho assim, agora assim, atravessado assim. Meu irmãozão. Tá ansiosão pra volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é? E aquele perguntão de novo também. Se Jesus tivesse voltado há 3 minutinhos atrás, como você estaria, meu irmãozão? Deixa aí nos comentários pra mim também aí. Como você estaria? Não se preocupe com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque de qualquer jeito ele vai voltar. Quer nós estejamos mortos, assim, quer nós estejamos mortão, ou quer nós estejamos vivão, ele vai voltar do mesmo jeitão. Quer seja daqui 1 trilhão de anos não, ou quer seja daqui 10 anos não. Ele vai voltar do mesmo jeitão. Se for daqui a 10 mil anos não ainda, é daqui 10 dias não só. E aí? Vamos estar preparados. Mateus capítulo 24, verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Para você que não sabe o que significa essa palavra apercebido, procure o dicionário Aurelão aí. Aurelão. Existem 2 palavras parecidas, porém com um significado diferente. Primeira, apercebido. Primeira, percebido. Segunda, apercebido. Qual a palavra que está em Mateus capítulo 24, verso 44? Apercebido. E onde ela está também? Na parábola das 10 virgens, hein? Não, senhor. Sim. E aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus capítulo 25, verso qual? Verso 9 ou verso 10? Deixa aí nos comentários para o Degretão Pritão, se é verso 9 ou verso 10. Olha nos meus olhos aqui. A primeira palavra, percebido. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Segunda, apercebido. Você se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Que nós venhamos estar preparados para morrer em Cristo, se nós morrermos antes dele voltar. Que nós venhamos estar preparados com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Se ele, para que nós estejamos preparados a tempo e fora de tempo. Se nós estivermos vivos, quando Cristo voltar, nós também venhamos estar preparados com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Amém. Para a honra do nosso Pai. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Verso 9. Leitura. Vamos lá. Verso 9 aqui, ó. Aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco,
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Imagina, ateu e ateia. Imagine se Jesus tivesse voltado. Na prática que você estava sendo seduzido, sendo enganado por Satanás. 1 João, capítulo 5, verso 19. Agora você pode bater nas caixonas de catarrão. Agora, igual o Degratião Putião tá assim, ó, com os peitão cheios de catarrão, com as caixonas de catarrão cheias de catarrão. Aí você pode bater assim, ó, como o Degratião Putião assim, ó. Sabemos que... 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que ele esteja repreendido da nossa vida. Pegou? Quem era que estava te seduzindo? Ex-ateu e ex-ateia. Vamos para casa, meus irmãos. Vamos para casa. Vamos para casa. Senão que todos cheguem ao arrependimento, sim ou não? Confessa os seus pecados, abandone os seus pecados e batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde da igreja Prichão? Na igreja adventista do sétimo dia. Procure a mais próxima da tua casa, ex-ateu e ex-ateia, que não foi à toa que você caiu aqui. Deus nos quer com ele na eternidade para os séculos dos séculos. A promessa que o nosso Pai fez dentro da Bíblia para os nossos antepassados se cumpriu na minha vida há anos atrás e hoje se cumpriu na tua vida. Amém? Como que a obra de Deus é linda, sim ou não? Se cumpriu na tua vida para a honra e glória do nosso eterno. Amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso grandioso eu sou. Amém? Meus irmãos, vamos para a palavra do nosso Pai? Vamos? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos? Aqui, ó. Arrependa-se dos teus maus caminhos e batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos para casa, meus irmãos. Vamos para casa. Vamos lá, ó. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Verso 20 ao 24. Vamos ler até o verso 24 para onde, nosso Pai? Nós temos mais um cumprimentozinho aí, porque que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda não voltou. Amém? Vamos lá. Ó. Vamos lá aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Preste atenção. Para a honra e glória do nosso eterno. Amém? Aqui, ó. A justiça do justo cairá sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. A você que está numa prisão aí, que esse vídeo chegou até a você, que estuprou, que matou, que roubou, que furtou, que fez tudo que não presta, que está pagando a sua pena. Você verdadeiramente está na comunhão com Cristo, você se arrependeu dos teus maus caminhos, de tudo isso que você fez, de tudo que não louva e não glorifica ao eterno. Você verdadeiramente quer andar com Cristo, aceite-o como o seu Salvador, porque não foi à toa que esse vídeo chegou até você. E a você também que cometeu todas essas injustiças, que está solto por aí afora, já pagou a sua pena, que está pulsando no teu coração de você viver com Cristo. Não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe para o alto, olhe para Cristo.
Ainda que alguém venha te julgar, te acusar, não dê ouvidos, trilha nos caminhos do Senhor e vamos para casa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância quando você se arrepende. Quando você se arrepende, você abandona, confessa os seus pecados. É diferente isso aí. Porque Deus ele leva em conta todos e tudo que não presta. Se morreu perdido, sem valer nada, vai contar tudo. Agora a pessoa estuprou, matou, roubou, furtou, fez tudo de ruim. Se arrependeu dos seus maus caminhos, aceitou a Cristo, viveu com Cristo, morreu, está salvo e vai reinar com Cristo para os séculos dos séculos. Por quê? Porque abandonou seus maus caminhos e viveu com Cristo. Agora a pessoa que vive nos seus maus desígnios, matando, roubando, na mentirada, tudo que não louve e não glorifica o Senhor, não quiser aceitar Cristo como seu Salvador, morreu daquele jeito ali, acabou, já era. É diferente isso aí. E Deus vai levar todas as porcariadas dele em conta, sabe por quê? Porque ele não se arrependeu, ele não aceitou Cristo, jogar todas as porcariadas dele no mar do esquecimento, como Deus vai fazer com a tua, como Deus fez com a minha, e quando eu pecar, eu confesso ao Eterno, ele joga tudo de novo no mais profundo do mar, ele não se mais, por quê? Porque eu não sou perfeito, eu sou justo, mas lembra, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque, sabe por quê? Porque se nós falarmos que nós não pecamos, nós chamamos até o nosso pai de mentiroso. Vamos lá, dentro da palavra do nosso pai. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha como é lindo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem somos nós para dizer que nós não peca? Que nós não peca? Que nós não comete um pecado? Agora o que nós não podemos fazer? É viver na prática do pecado. Pecando todo dia, pecando toda semana, pecando todo mês e por aí vai. Por quê? Porque se viver nessa prática, nunca teve um encontro com Cristo. Vamos para a palavra. 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que pratica, todo aquele que permanece nele, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Verso 5. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele não era o nosso Salvador. Ele não era o nosso grandioso eu sou. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí, para ficar bem recheado, 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque no mundo inteiro tem pessoas que pecam. Tem pessoas que vivem na prática do pecado. Para isso, Cristo morreu por mim e por você. E sabe o que o nosso Salvador faz com todas as nossas porcariadas, que vem por aí 10, 15, 20 anos, que nunca teve um encontro com Cristo, ou teve um encontro com Cristo, caiu no mundão de novo, quer voltar, mas o Satanás está querendo tragar isso, que ele esteja repreendido, que não foi à toa que você caiu aqui, você estava no mundão e olha só onde você veio parar.
no vídeo com o The Great On Preachão para ouvir a voz do nosso Eternão. Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém pegar, porque os homens, né, com a sua sabedoria carnal, falou que o lugar mais fundo do mar foi 12 mil metros de profundidades. Agora imagine, vai lá alguém pegar os meus pecados, os teus pecados, sabe por quê? E sabe por quê que Cristo não lembra mais dos nossos pecados? Sabe por quê? Porque o homem não vai lá pegar, e ele é justo, ele é amor, porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador. Lembra que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Isaías capítulo 43, verso 25, olha aqui, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Por que ele não lembra? Porque ele lança tudo no mais profundo do mar. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos lá, continuando para a honra e glória do nosso Pai. Aqui, ó. Aqui, ó. Verso 22. Ezequiel, capítulo 18, verso 22. Vamos lá, ó. Nós vemos verso 20, 21, vamos lá, 22 agora, ó. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Isso sim. E aí, você pegou? Meus irmãos, vamos para casa. Para a honra e glória do nosso Pai, vamos? Aqui, ó, vamos lá. Ó. Verso 23. Ó. Acaso tem meu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta de todos os seus caminhos e viva? Deus não quer a sua perdição. Deus ele não quer a minha perdição. Deus ele quer a minha salvação. Deus ele quer a sua salvação. Por quê? Porque nós somos filhos do nosso Eternão. Meus irmãos, vamos para casa, meus irmãos. Vamos para casa. Vamos lá, ó. Aqui, ó, verso 24. Mas desviando o seu justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? É evidente que não. Você pode passar 1 trilhão de anos servindo a Deus, sendo o melhor pastor, melhor pregador, cantor, melhor esposo, esposo aquilo outro. Se você se desviou dos caminhos do Senhor e viveu na prática do pecado e morrer na prática do pecado, acabou, já era. Vamos lá. Ó. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Sabe o que a palavra do nosso Pai acabou de falar para mim e para você? Que tanto o perverso como o justo o nosso Eterno quer isso aqui, ó, das duas classes, o perverso e o justo. Sabe o que ele quer? Que o perverso se arrepende de todos os seus maus caminhos, aceita Cristo como seu Salvador e viva com Cristo, sendo fiel a Ele a tempo e fora de tempo. Sabe o que Deus quer com o justo que já aceitou a Cristo como seu Salvador? É que ele continue na prática da justiça, que ele continue firme e forte. E estarão essas duas classes com ele na eternidade para sempre.
Amém? Como diz Revelation chapter 22, verse 5. Verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Que a palavra, que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, igreja Amplitão? Translate for us aí. Agora eu até queria dar. Que carreira é essa? Não é nem para esperar um pouquinho da igreja Amplitão gripadão desse jeitão assim, cheio de catarrão. Apocalipse capítulo 22, verso 5. E não haverá noite, nem necessitarão eles de luz de vela, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão com ele para os séculos dos séculos. Que o nosso Pai quer de mim e de você, que nós estaremos com ele na eternidade para os séculos dos séculos. E que nós não venhamos nos preocupar, viver atribulado, que dia, que hora, que semana, mês, ano, segundo, milésimo, minuto, vai botando tudo num pacote só. Está preocupado quando Jesus vai voltar? Não. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo, usufruir das redes sociais, pregar no presencial por onde nós andar. E o principal de tudo, primeiro de tudo, pregar Cristo mesmo com que sem palavras, por onde nós passarmos. E o final de tudo, que nós vamos ver nós passando num telão, não sei como vai ser na eternidade, como falei antes. E nós sermos um orgulho para os nossos antepassados, que vai estar na eternidade. E ele fala, olha a minha sementinha que eu fui lançada lá, meu descendente, olha. Aí já imaginou? Ó, o orgulho. Você tá ali e fala assim, meu bichinho, olha, a minha bichinha era uma pregadora, olha, era uma cantora. Olha o meu bichinho, era um pregador, era um cantor, olha só, olha aí, que maravilha. Diz aí, nós alegrarmos os nossos antepassados. E aí? Junte-se a nós, vamos pregar a palavra do nosso Pai, meus irmãos. Vamos para a honra e glória da nossa tarde, meus irmãos. Mais uma leiturinha aí para nós fazermos. Mais uma ou duas leiturinhas aí para nós fazermos aí o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Vamos lá, ó. Que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida do Cordeiro sempre, nós lutando com Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer contra o pecado, contra Satanás e seus anjos, suas investidas por aí afora. Que nós vamos estar assim, igual está o nosso irmão Paulo, ó. 2 aos Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu amo o segundo advento de Cristo, que naquele grande dia vai ser um terror para muitos, para os perdidos, mas vai ser um dia glorioso, um dia maravilhoso, um dia espetacular para todos aqueles que foram salvos, que estarão salvos quando Cristo voltar, que estiver vivo. Que estiver vivo só vai ser transformados num piscar de olhos. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Nós encontrar com o nosso Pai nos ares, sair do primeiro céu,
ao terceiro céu. E aí nós sermos coroados. E nós participarmos da Santa Ceia do Cordeiro Santo. Se um casamento aqui chiquésimo, um evento chiquésimo, já tem coisas, isso, aquilo, outra coisa bem bonita, imagine o que o nosso Pai tem preparado para mim e para você na eternidade. Ai, isso é gostoso demais, isso é maravilhoso demais, amém? Meus irmãos, vamos para casa, amém? Vamos para casa, vamos para casa, amém? Vamos para casa. Vamos lá, para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Revelation chapter 3, verse 5. Pay attention, please. Pay attention, please. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por quê? Porque uma coisa linka com a outra. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas que nenhum de nós aqui venha ser negado diante dos céus, do nosso Pai e dos anjos. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 3, verso 5 fala o quê? Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por quê? Porque nós confessamos, nós aceitamos a graça como nosso Salvador. Nós somos afogadão na água, ressuscitadão da água. E uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Para a honra e glória nossa eterna, amém? Meus irmãos, nós iremos fazer o fechamento do vídeo agora. Apocalipse capítulo 22, verso 20 ao 21. Revelation chapter 22, verse 20 to 21. He which testifieth those things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Ó? Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém. Revelation chapter 22, verse 10. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Apocalipse capítulo 22, verso 10. E ele me disse, olha, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo de quê? Da sua vinda, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está demorando a voltar? Como nós lemos aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 9. Não. Porque ele é longânimo e não quer que nenhum se perca. E sim, que todos cheguem ao arrependimento. Meu irmão, minha irmã que estava na prática do ateísmo, olha dentro dos meus olhos. Assim como o Espírito Santo te libertou, eu te peço que você se entregue para Ele de corpo, alma e coração. De corpo, alma e coração. E que você também venha ser um instrumento nas mãos do nosso Pai. Que você possa estar revestido das coraças do Espírito Santo. Que você possa estar revestido com todo o poder, com toda a sabedoria. Receba em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o dom de evangelizar, o dom de pregar, o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno e outra, e pregar o evangelho destemidamente, sem medo.
Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Seja um instrumento, seja um ganhador, seja uma ganhadora de alma para o nosso Rei da Glória. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai. Amém? E vamos ser fiel ao nosso Pai, a tempo e fora de tempo. Matthew, chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Pegou? Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, aceite-o. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Pare com isso. Muitos morreram perdidos dentro das igrejas, mundo fora, brincando de servir a Deus, dando lugar para o diabão, para a diaboa. Pare com isso. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, não foi à toa que você caiu aqui, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Possivelmente você já teve conhecimento ou conheceu alguém, histórias verídicas ou no presencial, de pessoas que passou anos servindo a Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, caiu no mundão, ficou fazendo planos para voltar, andou, preferiu andar abraçado com o diabão e morreu no mundo perdidão. É isso que você quer para você? Não é o que o Eterno quer para você. Não é o que o Eterno quer para você. O que o Eterno quer para você é a eternidade. Que você esteja com Ele na eternidade. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai. Vamos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, Pai. É em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na Tua santa e bendita presença mais uma vez, Pai. Em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais um estudo, por mais um aprendizado, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a guardar, Pai, essa palavra na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque neste exato momento, Pai, nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na Tua santa e bendita presença, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço que quando algum de nós aqui pecar, Pai, eu te peço, Senhor, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai, porque não somos perfeitos, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, nos dando força, para que nós não venhamos viver pecando, Pai, porque não somos filhos de Satanás. Mas sim, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, nos dando força, para que nós venhamos, Pai, viver nos santificando para o Senhor, Pai. Porque o Senhor é santo, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque os teus montões de misericórdia, a tua graça nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir, que o Senhor abra os teus olhos, Pai, e olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor, Pai, seja sempre o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai, o nosso bem mais precioso, Pai. Porque nós, Senhor, sabemos e temos o pleno conhecimento que nós somos um bem muito precioso para o Senhor. Nós somos as meninas dos teus olhos, Pai. E o teu santo e amado Filho Jesus Cristo nos comprou, Pai, com o seu sangue, Pai, vestido no madeiro, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço que essa prece, esta oração, vai assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, qual foi o tema de hoje? O tema de hoje foi: Cristo está demorando a voltar? Não, Cristo não está demorando a voltar.
Cristo está dando oportunidade para mim e para você estarmos cada dia mais preparados para a sua vinda, para o seu segundo advento. E que nós venhamos ser um instrumento de honra nas mãos dele, por onde nós andarmos, ainda que com 100 palavras, nós pregamos o seu santo e amado Filho Jesus Cristo, o segundo advento de Cristo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.